O sol subia devagar e já castigava a lavoura. A terra seca rangia sob os pés. O pai caminhava com esforço, a camisa colada ao corpo, o rosto marcado pelo tempo e pelo cansaço. Cada passo era pesado, não apenas pelo calor, mas pelos anos de trabalho. Aquele campo conhecia sua história, as madrugadas frias, as mãos calejadas e a fé silenciosa. Ao longe, o motor de um carro parou. O brilho do veículo destoava da poeira. O fazendeiro bilionário desceu, óculos escuros, roupa limpa. O filho que agora mandava na terra que o pai construiu, com sacrifício. O pai levantou o olhar, esperando uma palavra. Um gesto simples, mas o silêncio veio primeiro, frio, distante, como se não fossem da mesma história. O filho observou o campo, falou de números e horários, sem olhar nos olhos do pai. O calor parecia não atingi-lo. A sombra do poder o protegia, enquanto o pai queimava sob o sol. Os trabalhadores sentiram o clima mudar. Ninguém se aproximou. Ninguém falou. O campo ficou atento, como se soubesse que algo injusto estava para acontecer. O pai tentou explicar. A voz saiu baixa, quase vencida pelo calor. Ele só precisava de descanso. Mas não pediu. Apenas permaneceu. Em pé. Se essa história já prende você, fique por aqui e acompanhe até o fim, porque cada detalhe importa. O filho virou as costas. Disse que o trabalho precisava continuar, que não havia tempo para fraqueza nem para passado, e caminhou para longe sem olhar atrás. O sol parecia mais forte, como se acompanhasse a crueldade. A sombra desapareceu. O pai ficou exposto sozinho, com a dor e com a dignidade. Ele respirou fundo, sentiu o coração apertar, mas não reclamou. A fé o mantinha firme, mesmo quando tudo parecia abandoná-lo ali. Os trabalhadores trocaram olhares. Alguns sentiram revolta, outros tristeza, mas o medo os calava. O poder do filho falava mais alto que qualquer consciência. O pai apoiou-se na enxada. O suor escorria sem parar, a cabeça girou por um instante, mas ele se manteve. De pé, o campo conhecia sua força e seu silêncio. Se você acredita em histórias de fé e justiça, seguir aqui faz toda a diferença para continuar essa jornada. O vento passou leve, sem aliviar o calor, mas trazendo um sussurro estranho, como um aviso discreto, de que nada passa despercebido, mesmo quando parece que o céu se cala. O pai fechou os olhos por um segundo. Fez uma oração simples, sem pedidos grandiosos. Apenas entrega, confiando que a justiça verdadeira não falha. No carro, o filho ligou o ar-condicionado e partiu, deixando poeira no ar e abandono no chão, sem perceber o peso do próprio ato. A lavoura ficou em silêncio. Até os pássaros se afastaram. O sol seguia alto, implacável, como a decisão tomada. Sem coração, sem retorno. O pai voltou a caminhar, cada passo mais lento. A sombra parecia distante, mas ele não desistia. Algo dentro dele o mantinha de pé, mesmo só. Se essa história está tocando você, se inscrever agora ajuda a levar essas mensagens ainda mais longe. Os trabalhadores observavam sem coragem de agir, mas com respeito. A dignidade do pai falava por si mesmo sob o sol, mesmo esquecido. O campo parecia observar tudo. A terra guardava memórias de quem a fez prosperar. Nada ali era coincidência, nem o abandono, nem o silêncio, nem a dor. O pai sentiu a vista escurecer. Parou por um instante, apoiou-se novamente. Respirou com dificuldade, mas permaneceu firme. A fé sustentava, onde o corpo falhava. Enquanto isso, sem perceber, se você chegou até aqui, comenta: eu continuo.
só para eu saber que você está comigo nessa história. O sol seguia seu curso sem piedade, mas também sem julgamento. O pai sabia que aquele dia não terminaria. Como começou? Algo invisível já se movia, não no céu, mas no coração da história, mesmo sem sinais, mesmo sem palavras. A Virgem, Maria, já começava a agir. O pai caminhava sob o sol, a camisa encharcada de suor, a respiração pesada. O corpo pedia pausa, mas ele seguia. A fé empurrava, onde as forças faltavam. Parecia interminável. Cada fileira exigia mais esforço. O chão queimava, o ar parecia parado. Mesmo assim, o pai não reclamava, apenas avançava. Os trabalhadores observavam de longe. Sentiam a injustiça no peito. Mas o medo travava os passos. Ninguém ousava enfrentar o dono da terra. Mesmo vendo o pai ser deixado ali, o sol subia ainda mais, sem piedade, sem sombra suficiente. O pai parou por um instante, colocou a mão no peito, respirou fundo e continuou. Ele lembrava dos dias antigos, quando o campo era família, quando o filho corria entre as plantas rindo sem imaginar que um dia viraria as costas. O vento passou fraco, sem aliviar o calor, mas trazendo um silêncio estranho, como se a lavoura escutasse cada passo cansado, cada batida do coração. Daquele homem, o pai apoiou-se novamente. A visão turvou por segundos, mas ele não caiu. A dignidade o mantinha, de pé, mesmo sozinho, mesmo esquecido. Os trabalhadores cochichavam, sem coragem de agir. Alguns apertavam as mãos, outros desviavam o olhar. A cena era dura e impossível de ignorar. Para quem tinha consciência, o sol refletia no metal das ferramentas, ofuscando os olhos. O pai piscou várias vezes. Sentia tontura, mas mantinha o ritmo. Passo a passo, sem pressa. A lavoura parecia observar. Como testemunha silenciosa, nada ali se perdia, nem o abandono, nem a dor, nem a fé que sustentava aquele homem. O pai fez outra oração, curta, sincera, sem pedidos materiais, apenas força para seguir. Mais um pouco. Se você está sentindo o peso dessa caminhada, comenta força e segue comigo até o fim. O vento voltou, levemente mais fresco, como um afago discreto. Nada visível, nada sobrenatural, apenas conforto. No meio da dor, o pai percebeu algo diferente. Uma calma inesperada. Mesmo sob o sol forte, o coração desacelerou. A mente clareou, como se não estivesse totalmente só. Os trabalhadores sentiram arrepios, sem saber explicar. Algo estava mudando. Mesmo sem sinais, mesmo sem palavras, o ambiente parecia atento e vivo. O filho, distante, sentiu um incômodo repentino. O ar-condicionado já não confortava, um aperto no peito surgiu. Mas ele ignorou, atribuindo tudo. Ao cansaço, o pai voltou a caminhar com passos mais firmes. Mesmo exausto, algo o sustentava, além do corpo, além da força humana, além da lógica. A sombra de uma árvore surgiu. À frente, pequena, mas suficiente, o pai se aproximou lentamente. Cada passo era vitória, cada segundo, resistência. Ele parou sob a sombra. Encostou-se no tronco. Respirou com dificuldade. O suor escorria, mas o coração estava calmo, como se tivesse sido acolhido. A lavoura ficou em silêncio. Até os insetos pareciam distantes. O sol continuava alto. Mas ali havia descanso. Mesmo que breve, mesmo que simples, o pai fechou os olhos e agradeceu, sem saber por quê, sem ver sinais. A gratidão brotou, como quem confia, mesmo na dor. Os trabalhadores observaram de longe. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros apenas abaixaram a cabeça.
A cena tocava, mesmo sem palavras, mesmo sem discursos, de fé. O vento passou novamente, movendo as folhas da árvore, criando um som suave, como um sussurro, de cuidado, de presença, que não se explica. O pai sentiu o corpo relaxar. Por alguns instantes a dor não sumiu, mas a angústia sim. A fé ocupava o espaço do desespero e do medo. O filho, sem saber, continuava distante, ignorando que aquele abandono já não estava oculto, nem aos homens, nem ao céu. A sombra parecia pequena, mas suficiente. O pai respirava melhor, sentia-se fortalecido, mesmo sem ajuda humana, mesmo esquecido. Ali, a lavoura guardava aquele momento, como um segredo que não ficaria escondido. Por muito tempo, o abandono tinha sido visto, e a resposta já estava em movimento. O sol seguia seu curso, mas algo invisível começava a mudar. Não no céu, mas na história que estava sendo escrita ali. E enquanto o pai descansava, mesmo por poucos minutos, a Virgem Maria continuava agindo, sem aparecer, sem ruído. No coração dos acontecimentos, o pai abriu os olhos. Devagar. A sombra já não parecia tão pequena. O coração batia mais calmo. Mesmo com o corpo cansado, ele respirou fundo, sentindo a terra fria. Sob os pés, levantou-se com cuidado. A perna doía, mas respondia. Cada movimento era calculado, sem pressa, sem revolta, apenas firmeza. A lavoura seguia silenciosa, como se respeitasse aquele momento. O sol continuava forte, mas o peso diminuíra. Algo invisível o sustentava. Os trabalhadores observavam atentos. Alguns se aproximaram mais, sem dizer nada, movidos por respeito e por uma força estranha que não sabiam explicar, mas sentiam. O pai retomou o trabalho. Com passos lentos, a enxada tocava a terra sem força, mas com dignidade. Cada gesto era resistência e fé. O vento passou novamente. Agora pouco mais fresco, tocando o rosto cansado, como um consolo discreto. Nada místico, nada visível, mas presente. O pai lembrou-se da esposa, das orações simples, antes de dormir, das palavras de confiança, mesmo nos dias difíceis. A fé sempre foi seu abrigo. O campo parecia responder. As folhas se moviam juntas. O ar estava diferente, mais leve, mais atento, como se algo maior observasse tudo. Os trabalhadores sentiram arrepio. Um silêncio profundo tomou conta. Ninguém ousava falar. O momento não pedia palavras. Pedia respeito e consciência. Do que acontecia, filho, distante, sentiu inquietação. Tentou ignorar, mas o aperto no peito voltou. O carro parecia pequeno. O conforto já não bastava. Algo o chamava sem voz. O pai apoiou-se na enxada. Respirou fundo. Sentiu o suor escorrer. Mas não era apenas cansaço. Era emoção contida. Por anos e anos, a lavoura parecia viva, como se cada pedaço de terra reconhecesse aquele homem que a construiu, com trabalho e silêncio. Sem aplausos, o pai voltou a caminhar. O corpo ainda doía, mas a alma estava firme. Ele sentia que aquele abandono não ficaria sem resposta, mesmo sem saber como. Se você chegou até aqui, comenta: eu tô aqui para eu saber que você segue comigo nessa caminhada. O vento soprou mais forte, levantando poeira, mas sem machucar. Era como um aviso de que o tempo da injustiça não é eterno nem absoluto. Os trabalhadores trocaram olhares. Alguns seguraram lágrimas, outros cerraram os punhos. A cena era dura, mas também inspiradora. A dignidade do pai. Falava alto. O pai fechou os olhos.
por um breve instante e fez outra oração, curta, sem pedidos. Apenas entrega e confiança. O campo ficou em silêncio. Até os sons mais comuns pareciam distantes. O sol seguia alto, mas o ambiente estava diferente, mais atento. O filho sentiu novamente o incômodo. Agora mais forte, levou a mão ao peito, respirou fundo, tentou afastar o pensamento, mas não conseguiu. A consciência o chamava. O pai retomou o ritmo, mesmo lento, mesmo cansado. A fé sustentava, onde o corpo falhava. Cada passo era prova de resistência. Os trabalhadores se aproximaram mais, sem quebrar o silêncio. O respeito era visível. Ninguém queria interromper aquele momento que marcava a todos. Ali, o vento voltou suave, movendo as folhas, criando um som leve, como um sussurro de cuidado e proteção silenciosa. O pai sentiu o coração aquecer. Mesmo sem entender, algo o envolvia. Não tirava a dor, mas trazia paz. Uma paz firme e profunda. O campo parecia aguardar. Cada segundo, cada gesto, nada se perdia, nada passava despercebido. A história estava sendo escrita. Ali o filho, sem saber por quê, reduziu a velocidade do carro. Parou à distância, observou o campo, o pai trabalhando, e sentiu vergonha. Pela primeira vez, o pai não percebeu, mas continuou, com passos firmes, mesmo sob o sol, mesmo esquecido. A fé o guiava. Mais uma vez, os trabalhadores sentiram esperança, misturada com tensão. Algo estava mudando, mesmo sem confronto, mesmo sem palavras. A verdade avançava, seguia seu curso, mas já não parecia implacável. A luz tocava a lavoura, com suavidade, como se anunciasse que aquele dia ainda guardava respostas. E enquanto o pai seguia, sem reclamar, sem desistir, a Virgem Maria continuava agindo, no invisível, preparando o que viria depois. O pai sentia o peso do corpo aumentar. O sol não dava trégua. A camisa já não secava. A respiração ficava curta. Mesmo assim, ele seguia sem reclamar. Cada passo exigia a atenção. A perna cansada tremia, mas não cedia. A fé o mantinha firme, mesmo quando o corpo pedia pausa e sombra. A lavoura parecia extensa, sem fim à vista. O chão quente queimava os pés, mas o pai continuava. Conhecia aquele campo, como quem conhece. A própria história. Os trabalhadores observavam atentos. Alguns se aproximavam lentamente, sem dizer palavra, movidos por respeito e pela dignidade que aquele homem carregava. O vento passou fraco, sem aliviar o calor, mas trazendo silêncio, um silêncio profundo que fazia pensar, que fazia sentir, que fazia refletir. O pai apoiou-se na enxada, respirou fundo. A vista escureceu por instantes, mas ele se manteve, de pé, sem cair, sem pedir ajuda. A memória da família voltou. Dos dias simples, das refeições divididas, do trabalho conjunto. Quando tudo ali era feito com amor e esperança. O campo parecia atento. Cada folha se movia devagar, como se observasse o esforço silencioso. Nada ali era indiferente, nem a terra, nem o tempo. O filho, à distância, observava em silêncio, sem coragem de se aproximar. O incômodo crescia, o conforto do carro já não protegia. A consciência. O pai retomou o trabalho. Mesmo cansado, mesmo sob o sol, a enxada tocava a terra sem força, mas com dignidade e perseverança. Os trabalhadores sentiam o clima pesado, mas não opressor. Era um peso de verdade, de injustiça exposta, que ninguém conseguia ignorar, mesmo sem palavras, mesmo sem gritos.
O vento voltou um pouco mais forte, levantando poeira, mas trazendo clareza. O campo parecia reagir. Aquele momento, como se a verdade estivesse no ar, o pai fechou os olhos. Rapidamente, fez mais uma oração. Simples, silenciosa, sem pedidos. Apenas entrega e confiança. O sol seguia alto, implacável. Mas o pai já não sentia a mesma opressão. Algo dentro dele sustentava, mesmo ferido. Os trabalhadores trocavam olhares. Alguns sentiam revolta, outros tristeza, mas todos sentiam respeito. A cena era dura, mas também ensinava sem palavras o filho. Respirou fundo. Tentou afastar pensamentos, mas não conseguiu. A imagem do pai sob o sol retornava, insistente e pesada. O pai avançava devagar, cada passo calculado. A dor ainda existia, mas não dominava. A fé era maior que o cansaço e a injustiça. A lavoura permanecia em silêncio. Até os sons comuns pareciam distantes, como se tudo aguardasse um desfecho ainda oculto. O vento soprou novamente, agora constante, sem agressividade, como um aviso de que nada fica escondido, nem mesmo o abandono. O pai apoiou-se outra vez, respirou fundo, sentiu o corpo tremer, mas permaneceu firme. A dignidade não se quebrava. Mesmo sob o sol, mesmo sozinho, os trabalhadores sentiam algo mudar, sem saber explicar. O ambiente estava diferente, mais atento, mais denso, como se algo maior observasse tudo. O filho permaneceu parado, o olhar distante, o coração inquieto. O orgulho resistia, mas já não comandava. A consciência começava a falar. O campo parecia vivo. Cada passo ecoava, não em som, mas em significado. A história estava sendo escrita. Ali, naquele silêncio, o pai respirava com dificuldade, mas seguia, sem pressa, sem revolta. A fé o guiava passo a passo. Mesmo no limite, o sol já não parecia o mesmo. A luz tocava a lavoura, de forma diferente, menos agressiva, mais clara, mais reveladora. Do que antes, os trabalhadores observavam, com respeito profundo. Aquele homem simples ensinava mais, com o silêncio, do que muitos, com palavras. O pai sentiu o coração apertar, mas também aquecer. Mesmo abandonado, ele não. Estava só. Algo o acompanhava, sem ser visto, sem ser ouvido. A lavoura guardava tudo, cada passo, cada dor, cada escolha. Nada se perdia, nada era esquecido ali. E enquanto o dia avançava, sem sinais visíveis, a Virgem Maria continuava agindo. No silêncio onde a fé trabalha, de verdade. O pai sentiu o corpo pedir pausa. Os ombros pesavam, a respiração falhava por instantes. Mas ele seguia, com passos curtos e atenção redobrada. Ao próprio limite, o sol refletia na terra seca. O ar parecia parado. Cada movimento exigia esforço. A enxada tocava o chão, com cuidado, sem pressa, sem força. Os trabalhadores mantinham distância, não por indiferença, mas por respeito. Sabiam que aquele momento não admitia interferência. A dignidade do pai impunha silêncio. O vento passou fraco, sem aliviar o calor, mas trazendo um rumor distante, como se o campo guardasse segredos que ainda seriam revelados. Com o tempo, o pai apoiou-se novamente. Sentiu a vista escurecer. Por poucos segundos, respirou fundo e permaneceu, de pé sem cair. A memória do filho criança voltou clara, as mãos pequenas, a curiosidade nos olhos, o riso solto. Nada daquilo parecia combinar com o abandono atual. A lavoura seguia extensa, sem sombra suficiente. O pai avançava. Conhecia cada metro, cada desnível. Aquela terra,
era parte dele. Os trabalhadores sentiam o peso de não agir, de não intervir, mas também entendiam que o poder do filho ainda os prendia. Ao silêncio, o pai fechou os olhos rapidamente, fez uma oração curta, sem palavras elaboradas, apenas entrega. A fé o sustentava. Quando o corpo quase falhava, o vento voltou um pouco mais constante, movendo as plantas, sem violência, como um sopro contínuo que acompanhava. Aquela caminhada difícil e silenciosa, o filho observava de longe. O carro parado, o motor desligado, o coração inquieto. O conforto já não bastava. A consciência pressionava sem descanso. O pai retomou o ritmo. Mesmo lento, mesmo dolorido, cada passo era resistência. Cada passo afirmava que ele não se renderia. A injustiça, a lavoura, parecia escutar o som das ferramentas, o atrito com o chão. Tudo tinha peso, tudo tinha sentido. Nada era banal. Naquele dia, os trabalhadores se entreolharam. Alguns apertaram os punhos, outros baixaram a cabeça. A cena marcava. Mesmo quem tentava não olhar para ela, o sol seguia alto, mas o pai sentia algo mudar, não no clima, mas por dentro, uma calma estranha que não anulava a dor, mas a tornava suportável. Vento trouxe poeira leve, sem ferir os olhos, sem sufocar. O campo parecia responder ao esforço silencioso, como se reconhecesse aquele homem. O pai parou por um instante. Apoiou-se com mais firmeza. Respirou fundo. Sentiu o coração acelerar, mas permaneceu firme e consciente. Os trabalhadores mantinham atenção, sem avançar, sem recuar. O respeito era visível. A dignidade do pai impunha limites. Mesmo no abandono, o filho desviou o olhar, sentiu vergonha. Não pelos outros, mas por si. A imagem do pai sob o sol era difícil de sustentar. O pai voltou a caminhar. A dor ainda existia, mas não dominava. A fé guiava, mais do que a força, mais do que o medo. Naquele instante, a lavoura permanecia silenciosa, como testemunha viva. Nada ali se esquecia, nem o esforço, nem o abandono, nem a escolha feita. O vento soprou novamente, agora contínuo, sem agressividade, como um aviso calmo, de que tudo é visto, mesmo quando parece ignorado. O pai apoiou-se outra vez, respirou com cuidado. O corpo estava no limite, mas a alma não. Ele permanecia inteiro, mesmo ferido, mesmo só. Os trabalhadores sentiram o ambiente mudar. Algo se tornava mais denso, mais atento, como se o dia se aproximasse. De um ponto decisivo e inevitável, o filho permaneceu imóvel, o olhar distante, o coração acelerado. O orgulho resistia, mas enfraquecia. A cada passo do pai. A lavoura parecia guardar aquela caminhada como um registro que não se apagaria. A história estava sendo escrita, ali sem retorno. O pai sentiu um alívio breve, não físico, mas interior. Uma certeza silenciosa de que aquele abandono não seria o fim da sua história. O sol continuava alto, mas já não parecia absoluto. Algo invisível começava a se mover, no ritmo do campo e da consciência humana. E enquanto o pai seguia, mesmo cansado, mesmo ferido, a Virgem Maria continuava intercedendo. No silêncio, onde a fé atua, o pai sentiu o passo falhar. A perna respondeu com atraso. Ele se apoiou com cuidado, respirou fundo. O coração acelerou, mas a mente permaneceu clara. O sol insistia. A luz refletia na terra. O ar Mesmo parecia assim, o pesado. pai seguia. Com atenção ao próprio corpo,
Os trabalhadores observaram atentos. Alguns deram um passo à frente, sem tocar, sem interferir. A dignidade do pai pedia respeito e silêncio. O vento passou constante, sem aliviar o calor, mas trazendo foco, como se empurrasse aquele homem a continuar. Mais um pouco, o pai apoiou-se na enxada. Os dedos apertaram o cabo. A respiração era curta, mas controlada. Ele não queria cair. Não ali, não daquele jeito. A memória do filho pequeno voltou sem aviso. A voz chamando pelo pai, os passos inseguros, o sorriso. Fácil. Nada daquilo combinava com o abandono. A lavoura parecia extensa. Cada fileira exigia mais. O pai conhecia o terreno, sabia onde pisar. Mesmo cansado, mesmo sob o sol, ele avançava. Os trabalhadores sentiam atenção, mas também respeito. Aquela resistência silenciosa dizia mais que qualquer protesto, que qualquer grito. Ali, o vento levantou poeira leve, sem machucar, sem cegar. O campo reagia ao esforço do pai, como se acompanhasse cada passo. O pai parou por um instante, apoiou o peso do corpo, fechou os olhos, respirou fundo. A dor persistia, mas a fé sustentava. O filho observava de longe. Sem coragem de agir, o incômodo crescia. O conforto já não ajudava. A consciência pressionava, sem descanso, sem trégua. O pai retomou a caminhada. Passo curto, ritmo lento, mas firme. A dignidade guiava, mais que a força. Naquele momento, a lavoura permanecia silenciosa. Até os sons comuns pareciam distantes. O dia se tornava denso, carregado de significado. Nada ali era banal ou esquecido. Os trabalhadores trocaram olhares. Alguns cerraram os punhos. Outros baixaram a cabeça. A cena era dura, mas também ensinava sem palavras, sem discursos. O vento soprou novamente, agora mais contínuo, sem agressividade, como um aviso calmo de que tudo é visto, mesmo quando parece ignorado. O pai apoiou-se outra vez. A respiração falhou por segundos, mas ele permaneceu, de pé, sem cair, sem pedir ajuda. Ali, o sol seguia alto, mas já não dominava o ambiente. Algo havia mudado, não no clima, mas na consciência de quem via. O filho sentiu o peito apertar, levou a mão ao coração, respirou fundo, tentou ignorar, mas não conseguiu. A imagem do pai persistia. O pai voltou a caminhar. Mesmo no limite, a fé guiava. Mais que o corpo, mais que a dor. Cada passo afirmava resistência. Os trabalhadores mantinham atenção, sem avançar, sem recuar. O respeito era visível. A dignidade do pai impunha limites. Mesmo ali, a lavoura parecia observar. Cada movimento, cada pausa. Nada se perdia. Nada passava despercebido. A história se escrevia. No silêncio, o vento trouxe um alívio breve, não físico, mas interior. O pai sentiu o coração acalmar. Mesmo cansado, mesmo ferido, ele seguia. O filho permaneceu imóvel, o olhar distante, o orgulho enfraquecia, a consciência ganhava espaço, a decisão se aproximava. Mesmo sem palavras, mesmo sem gestos. O campo parecia mais atento, como se aguardasse um desfecho. Nada pressionava, nada forçava, tudo dependia da escolha. O pai respirou com cuidado. A perna ainda doía, mas ele permanecia, firme e sustentado pela fé, que nunca o abandonou. Ali, os trabalhadores sentiram o ambiente mudar. Algo se tornava mais claro, mais definido. Abandono já não era invisível. A verdade estava exposta, sem retorno, sem desculpas. O sol seguia seu curso,
mas já não parecia absoluto. O dia avançava e, com ele, a consciência de que nada ficaria como antes e enquanto o pai avançava, mesmo cansado. Mesmo sob o sol, a Virgem Maria continuava intercedendo. No silêncio que transforma corações, o pai sentiu o corpo pesar. Novamente, o sol já não queimava tanto, mas o cansaço acumulado cobrava. Cada músculo reclamava. Mesmo assim, ele manteve o ritmo. Sem se render, a enxada tocou o chão com cuidado. O gesto era preciso, aprendido ao longo da vida. Mesmo ferido, o pai não errava. A terra reconhecia suas mãos. Os trabalhadores observavam em silêncio. Ninguém ousava interromper. A cena era forte. Que palavras, mais que ordens. Ali havia história e verdade. O vento soprou mais firme, movendo as folhas, levantando poeira leve sem agressão, como se limpasse o ambiente para algo maior. O pai parou novamente, apoiou-se com firmeza, o suor escorria lento, a respiração era pesada, mas controlada. Ele conhecia seus limites, a lembrança da infância do filho voltou com força. O primeiro dia, na lavoura. As perguntas curiosas, a mão pequena segurando a sua, tudo aquilo parecia distante, mas ainda vivo. O campo permanecia atento. O silêncio não era vazio, era denso, cheio de significado. Cada passo do pai marcava o chão e a memória. Os trabalhadores sentiam um aperto. Não era medo, era consciência. Aquela cena ensinava, sem discursos, sem ameaças, sem gritos. O filho observava de longe. O desconforto crescia. Nenhuma ordem resolvia, nenhum argumento calava. A imagem do pai, trabalhando ferido, pesava. O pai retomou o movimento. Passo curto, ritmo constante. Mesmo com dor, ele não se curvava. A dignidade sustentava seu corpo. O vento mudou levemente. Agora vinha de lado, trazendo alívio discreto, quase imperceptível, mas suficiente para manter a força. A lavoura parecia respirar. Cada fileira o observava. O esforço silencioso. Nada ali era casual. Tudo se conectava, ao passado e ao presente. Os trabalhadores trocaram olhares. Alguns pensaram em intervir, mas recuaram. O pai não queria piedade, queria respeito. E isso estava claro. Para todos. O sol começou a descer lentamente. A luz ficou menos agressiva. O dia avançava, e com ele, o peso das escolhas que ainda seriam feitas. Ali, o filho sentiu o peito apertar, a garganta seca. O orgulho já não protegia. A consciência falava alto. Sem acusar, sem gritar, mas firme, o pai apoiou-se mais uma vez, fechou os olhos por segundos, respirou fundo, sentiu a dor, mas também a paz, que vinha da fé, inabalável. O vento soprou. Constante, agora mais frio, como um aviso silencioso, nada passaria despercebido, nada ficaria oculto. A justiça se movia, sem pressa. A lavoura seguia em silêncio, até os insetos pareciam distantes. O momento era solene, carregado. Aquela história não era apenas humana, era espiritual. O pai voltou a caminhar, mesmo no limite. A fé guiava, mais que a força. Passo afirmava, mais que a dor. Resistência. Os trabalhadores sentiam respeito, não imposto, mas natural. A postura do pai criava limites invisíveis que ninguém ousava cruzar. O filho desviou o olhar, mas não escapou. A imagem estava gravada. A decisão se aproximava. Mesmo que ele resistisse, o tempo apertava, sem retorno. O vento trouxe poeira leve. Sem ferir, sem confundir, o campo reagia, como se testemunhasse. Um julgamento silencioso e justo. O pai sentiu o coração firme.
Mesmo cansado, mesmo ferido, a fé sustentava aquilo que o corpo já não conseguia sozinho. A Mais lavoura clara. parecia, não pela luz, mas pela verdade exposta. Nada ali era exagero, nada era encenação. Era vida, em estado bruto. O filho permaneceu imóvel. O poder já não confortava. A riqueza não. Ajudava. A autoridade enfraquecia. A consciência exigia uma resposta que se aproximava. O pai respirou fundo novamente. Sentiu o vento no rosto. A dor persistia, mas não dominava. Permanecia intacta. A fé. E isso mudava tudo. Os trabalhadores sentiram que algo estava prestes a acontecer. O ambiente carregava a expectativa, sem ruído, sem pressa. A história avançava para um ponto decisivo. E enquanto o sol descia lentamente, o pai seguia firme. Mesmo sob o peso do dia, a Virgem Maria continuava intercedendo. No silêncio que transforma destinos, o sol já não. Estava tão alto, mas o calor ainda pesava. O corpo do pai sentia cada segundo. A ferida ardia. Mesmo assim, ele não parava. Seguia. O suor escorria pelo rosto, misturado com poeira, marcando linhas profundas de esforço e resistência. Aquele homem não conhecia desistência. A enxada tocava a terra, num ritmo quase ritual. Cada movimento era preciso. Mesmo com dor, o pai mantinha a postura firme e digna. Os trabalhadores observavam atentos. Ninguém conversava. O campo parecia ouvir aquela cena. Falava mais alto que qualquer ordem ou grito. O vento voltou a soprar. Agora, mais constante, sem agressividade. Como um cuidado discreto, que não chamava atenção, mas sustentava o momento. O pai parou novamente. Apoiou-se na ferramenta. Respirou fundo. Fechou os olhos por instantes, não para fugir, mas para se fortalecer. Por dentro, o silêncio se aprofundou. Não havia tensão, havia expectativa. Algo amadurecia naquele campo, entre a dor humana e a justiça divina. O filho observava de longe. O desconforto aumentava. Nada do que possuía o ajudava agora. A imagem do pai ferido trabalhando sob o sol o esmagava. O orgulho tentava reagir, mas já não convencia. A autoridade parecia frágil. Diante da resistência silenciosa, de quem não precisava provar nada, a ninguém, além de Deus, o pai retomou o trabalho, com passos curtos, ritmo controlado, cada gesto consciente. A fé guiava, o que o corpo já não sustentava. Os trabalhadores sentiam um aperto, não de medo, mas de verdade. Aquela cena separava aparência de caráter. De forma clara. O sol começou a descer mais. A luz ficou dourada. O campo parecia diferente, mais vivo, mais atento, como se algo estivesse para se revelar, trazendo alívio momentâneo. O vento tocou o rosto do... Ele respirou fundo, sentiu a presença, que não precisava ser vista, mas era sentida. No coração, a Virgem Maria permanecia ali, discreta, silenciosa, sem interferir à força, apenas sustentando cada passo. Com misericórdia, o pai sentiu uma calma estranha, mesmo na dor, mesmo no limite. Era como se soubesse que não estava abandonado, que aquela prova tinha propósito. Os trabalhadores começaram a perceber que aquele esforço não era em vão. Algo maior estava em curso, mesmo sem palavras, mesmo sem sinais visíveis. A atmosfera mudava. Pouco a pouco, o filho levou a mão ao peito. Respirou fundo, tentou ignorar, mas não conseguiu. A consciência falava alto, sem acusar, mas firme. A lavoura parecia testemunhar. Cada segundo. Nada ali era comum. O tempo desacelerava, o silêncio se tornava pesado e verdadeiro, como um julgamento.
O pai apoiou-se novamente, sentiu a perna falhar, mas não caiu. A fé o segurava. Mais forte que a dor, mais firme que o medo. Ali, o vento mudou de direção, levantando poeira leve, sem ferir, sem confundir. Era como um aviso suave, mas claro. Os trabalhadores prenderam a respiração. Algo estava prestes a mudar. Não sabiam como nem quando, mas sentiam que aquele momento não passaria em branco. O filho desviou o olhar, mas não escapou. A imagem do pai permanecia, gravada. Cada gesto silencioso desmontava sua arrogância. O sol continuava descendo. O dia avançava. E com ele, a pressão da decisão. Nada mais podia ser ignorado. Ser empurrado. Nada mais podia. O pai respirou fundo novamente. Sentiu o vento no rosto. A dor persistia, mas não dominava. A fé permanecia intocável e firme. A lavoura parecia clara. Não pela luz, mas pela verdade. Tudo estava exposto, sem discursos, sem exageros, sem máscaras. O filho permaneceu imóvel. O poder já não protegia. A riqueza não confortava. A autoridade se esvaziava. A decisão se aproximava irreversível e necessária. Os trabalhadores sentiam que algo definitivo se aproximava. O silêncio era denso, carregado de significado. A história avançava para um ponto sem retorno. E enquanto o sol descia lentamente, o pai seguia firme. Mesmo ferido, mesmo cansado, a Virgem Maria continuava intercedendo. No silêncio, o sol já se aproximava do horizonte. A luz tornava-se mais suave, mas o calor ainda marcava a presença. O corpo do pai sentia o limite. Cada respiração era consciente, cada passo era cálculo. E fé. A enxada voltou a tocar a terra. Agora, com menos força. Mas com a mesma precisão, o pai conhecia o ritmo. Aprendido em décadas, mesmo ferido, ele não errava. Os trabalhadores mantinham distância, não por ordem, mas por respeito. Aquela cena ensinava. Sem palavras, sem discursos, sem cobrança, o vento soprou novamente. Mais frio desta vez, trazendo um leve arrepio. O pai fechou os olhos por um instante. Sentiu a presença, que não precisava ser vista, para ser real. A lavoura parecia observar cada gesto, cada pausa. Nada ali era comum. O tempo parecia esticado, como se aguardasse uma resposta. O permanecia parado. O conflito agora era visível. O rosto já não escondia. A luta interna. Nenhuma ordem resolvia. Nenhuma fuga funcionava. Mas o pai apoiou-se na enxada, respirou fundo. Sentiu a perna doer, mas não reclamou. A dor era física, mas a paz era maior. Os trabalhadores sentiram o peso, não da cena, mas da verdade. Aquele homem ferido carregava algo que nenhum deles poderia ignorar. O vento levantou poeira leve, sem machucar, sem cegar, como um véu discreto que passava e deixava claro o essencial. A Virgem Maria permanecia ali, silenciosa, sem gestos grandiosos, sem chamar atenção, apenas sustentando o que estava prestes a acontecer. O pai retomou o trabalho. Mesmo com passos mais lentos, a fé guiava. Mais que o corpo, mais que a dor. Cada movimento era entrega. O sol descia lentamente colorindo o campo, com tons dourados. A lavoura parecia diferente, não pela luz, mas pela verdade. Exposta. O filho sentiu o coração acelerar, a garganta seca, a mente inquieta. O orgulho já não sustentava. A postura firme. A decisão se aproximava. Sem aviso. Os trabalhadores prenderam a respiração. Algo estava prestes a mudar. O silêncio era pesado, cheio de expectativa. Ninguém se movia, ninguém falava, ninguém ousava.
O pai parou novamente, apoiou-se com cuidado, respirou fundo, sentiu o vento no rosto. A dor persistia, mas não dominava nada. A lavoura parecia clara, sem sombras, sem disfarces. Tudo estava exposto: o esforço, a injustiça e a fé. O filho desviou o olhar, mas não escapou. A imagem do pai ferido e firme quebrava barreiras que o dinheiro nunca tocou. O vento soprou mais forte, sem agressão, como um aviso. Nada ficaria oculto, nada passaria despercebido. A justiça avançava. Silenciosa, o pai retomou o movimento. Mesmo no limite, a dignidade sustentava. O que o corpo já não conseguia, a fé era âncora e direção. Ali os trabalhadores sentiam respeito, não imposto, mas natural. Aquela cena marcava. Mais que um dia, marcava consciências e histórias. O sol quase tocava o horizonte. O dia se aproximava do fim, mas o momento não. A decisão ainda pendia. Ar pesada. No inevitável. O filho levou a mão ao peito. Respirou fundo. Tentou se mover, mas permaneceu imóvel. A consciência exigia uma resposta real. O pai fechou os olhos novamente. Sentiu a presença constante. Sem palavras, sem sinais. A fé sustentava cada segundo da espera. A lavoura permanecia em silêncio, como um tribunal aberto sem juiz visível, mas com verdade, exposta a todos ali. O vento trouxe um frio leve. O dia se despedida. O campo escurecia lentamente, mas algo clareava, dentro e fora, do coração. O filho sentiu o peso, não da autoridade, mas da escolha. Nada mais podia ser adiado. Nada mais podia ser ignorado. O momento havia chegado de decidir. O pai respirou fundo. Sentiu o chão firme, mesmo cansado, mesmo ferido. A fé permanecia intacta. Isso mudava tudo. Os trabalhadores sabiam que aquele instante não seria esquecido. A história avançava para seu ponto decisivo, guiada pelo silêncio e pela verdade. E enquanto o sol desaparecia, atrás da lavoura, a Virgem Maria continuava presente sem ser vista, mas sustentando o desfecho. O céu já estava escuro. A lavoura respirava silêncio. O dia chegava ao fim, mas a decisão não. O pai permanecia firme, mesmo exausto, mesmo ferido. A enxada foi apoiada no chão, com cuidado, sem ruído. O gesto era simples, mas carregado, de encerramento e entrega. Os trabalhadores observaram atentos. Ninguém se movia, ninguém falava. O respeito dominava aquele momento. Era maior que todos. O vento soprou frio, tocando o rosto do pai, trazendo alívio e calma. A dor permanecia, mas não governava seu coração. O filho deu um passo, depois outro. Sem pressa, sem palavras, a autoridade havia caído. Restava a verdade exposta. O pai levantou o olhar. Sem acusar, sem exigir, apenas presente, a dignidade sustentava. Cada segundo da espera, a lavoura parecia ouvir. Cada respiração, cada passo, nada era comum. Tudo carregava peso e sentido. O filho parou à frente, respirou fundo. O orgulho já não ajudava. A riqueza não falava. O silêncio exigia escolha e coragem. O pai manteve-se firme, mesmo cansado, mesmo ferido. A fé guiava. Mais que palavras, mais que gestos ali. O vento passou novamente, sem força, sem ruído, como um cuidado que não pede licença, mas permanece presente. A Virgem Maria intercedia sem ser vista, sem sinais, apenas sustentando o que precisava.
ser restaurado. Por dentro, o filho abaixou a cabeça. Não por medo, mas por verdade. O peso da escolha, finalmente assumido. Sem fuga. Possível. Os trabalhadores sentiram alívio. Não alegria, mas justiça. Aquela cena ensinava, sem discursos, sem gritos, sem humilhação. O pai respirou fundo, sentiu o chão firme, mesmo cansado, mesmo marcado. A fé permanecia intocável e viva. A lavoura escurecia, mas o ambiente clareava. Por dentro, a decisão havia sido tomada, mesmo sem palavras, mesmo sem anúncio. Formal, o filho permaneceu ali. Sem ordens, sem imposições. A autoridade agora era responsabilidade e consciência real. O vento cessou lentamente. O silêncio voltou, mas diferente, mais leve, mais honesto, mais humano. Ali, o pai deu um passo, depois outro, sem pressa, sem receio. A dignidade guiava. Cada movimento, seu. Os trabalhadores retomaram, aos poucos, sem ruído. O dia havia terminado, mas algo maior havia começado ali. O filho acompanhou, lado a lado, sem liderança, sem hierarquia, apenas presença e compromisso inicial. A lavoura seguia viva, mesmo após o peso, mesmo após a dor. A terra conhecia o esforço e reconhecia a fé. O pai sentiu paz, não por vitória, mas por verdade. A fé sustentou cada passo até aquele fim justo. A presença divina permanecia sem ser vista, mas sentida, no silêncio, que cura e transforma corações. O filho respirou fundo. O caminho seria longo, nada estava resolvido, mas a direção havia mudado. Para sempre. Ali. O campo respirava alívio. História se fechava, sem aplausos, sem espetáculo, apenas com verdade e responsabilidade assumida. O pai caminhou lentamente, sem pressa, sem peso. A fé o guiava. Mais uma vez, como sempre, fez. O vento soprou leve, como despedida do dia, e confirmação do que havia sido restaurado ali. A lavoura permaneceu, testemunha silenciosa, de dor transformada, de orgulho quebrado e fé mantida. Até o fim justo, o filho parou, olhou o campo e compreendeu que nada compra o que se perdeu, sem humildade verdadeira. O pai seguiu adiante, sem olhar para trás. A fé havia vencido, sem confronto, sem ruído, sem imposição humana. E assim, sob o céu escuro, a Virgem Maria cumpriu sua obra, no silêncio que transforma destinos para sempre.